Oi, Cecília, então a gente tá fazendo aquele esquema lá que eu tinha combinado contigo na sua sala, quer dizer, sala dos professores, mas é isso. Então, mãe, eu vou falar sobre a Síria, especificamente a guerra que tá acontecendo lá, e eu vou primeiro falar sobre o país da Síria. Bom, vamos lá. A Síria, um domínio das antigas civilizações egípcias, e depois de um bom tempo, na Primeira Guerra Mundial, ela se juntou com a Alemanha e com o Império Austro-Húngaro, mas foram derrotados e a Síria começou a ser comandada pela França. Nessa que ela foi comandada pela França, ela conseguiu sua independência em 1946. Mas em 1948, ela entrou em guerra com Israel e saiu perdendo, sofrendo muitos golpes militares. Em 1958, ela se uniu com o Egito, mas logo depois ela parou essa união, né? Ela saiu, ela se separou. E em 1961, ela enfim se proclamou a República Síria. Agora eu vou passar pro Bolinha, que ele vai falar mais um pouco. Oi, Cecília. Tudo começou com o povo da Síria querendo simplesmente fazer uma manifestação contra o governo de Bashar al-Assad, porque o governo era corrupto, estava dando problema, e eles não estavam afim mais e começaram a se opor com manifestações pacíficas. O problema foi que o Bashar al-Assad começou a devolver ele começou a responder essas manifestações com armas químicas. Ele começou a matar gente com bomba, com veneno. Começou a matar as pessoas por nada, sabe? Com isso veio o Estado Islâmico ajudar o povo da Síria e se opor ao Bashar al-Assad, dando início à guerra em 15 de março de 2011. Só que eu vou contar mais um pouco, mas é porque assim, depois do começo, o povo da Síria viu que, na verdade, o Estado Islâmico poderia até estar ajudando naquele momento, mas os ideais eram totalmente contrários. Eles não queriam melhorar o país, eles queriam dominar o país, certo? Eles queriam mandar com suas crenças. Acabou que essa união entre os dois acabou a união, não tinha mais. Aí ficou um povo indefeso contra o Estado Islâmico e um governo do Bashar al-Assad. E assim tá até hoje. Então é isso, tá? Tchau, beijo. Fala, Cecília. Então, eu vou falar aqui do governo de Bashar al-Assad, que foi o presidente que começou toda essa guerra. Ele tinha um governo opressor e muito corrupto. Foi por isso que houve muitas manifestações. Ele queria um poder total, só pra ele. E com isso ele teve lá as bombas químicas e tal. Com ele, a Síria teve um grave problema de uma crise na economia e agora com a guerra teve umas crises na população. É isso. Oi, Cecília. Eu vou falar agora sobre o Estado Islâmico, sobre o grupo do Estado Islâmico. Então, eles começaram a se auto-intitular Estado Islâmico. Eles foram um grupo derivado de um grupo do Osama Bin Laden, do mesmo grupo do Osama Bin Laden. E isso fez com que eles fossem vistos por muitos países como terroristas, certo? Eles foram um agravante da guerra na Síria, porque eles aproveitaram o caos que estava pela guerra da Síria para começar a dominar regiões, inicialmente ao lado dos sírios. Eles começaram a atacar também o governo por causa da religião, certo? Mas depois de um tempo, alguns grupos da Síria ficaram contra eles. Aí isso fez com que eles se virassem contra a Síria inteira, e aí ocasionou no que está agora, esse tumulto que está agora. Obrigado. Oi, Cecília. Eu vou falar um pouco das consequências da guerra. Apesar de mais de 4 anos após o início da guerra, ela já matou 220 mil pessoas. E, estima-se que metade das pessoas eram simples civis. E essas pessoas, como elas não têm uma boa condição de vida, como a pessoa não pode sair de casa, ela tem risco de morrer na própria casa por conta de facções, o próprio governo. O conflito é constante em locais como a Jordânia, o Líbano. Então as pessoas elas saem de lá para ter uma vida melhor, uma busca de vida melhor. E isso leva ao que eu vou falar no próximo slide, eu vou mexer agora, que são os refugiados, né? Com os refugiados, o que eles fazem? Eles saem do seu país natal, cruzam o mar Mediterrâneo e muitas vezes vão para a Europa. Eles vão para Turquia e para Grécia, são os países mais próximos da Síria. E de lá eles fazem a intermediação para países melhores, como a Alemanha. Se eu não me engano, a Alemanha é o país com mais solicitação de refugiados. E muitas vezes esses países da Europa que eles enviam as solicitações, eles não querem acolhê-los
por conta de serem mais conservadores e não aceitarem esses refugiados, por conta de vários aspectos, como uma desculturização da população, você trazer uma cultura de outro lugar para o seu país. Como se você traz muitos refugiados, você acaba com o emprego das pessoas do seu próprio país. Isso é uma das defesas das pessoas que moram nesses países da Europa. E é isso. Muito obrigado, Ana Cecília.